Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves. Estou aqui com mais um episódio para compartilhar com vocês que estão aí, dando joinha, curtindo, compartilhando. Bom, hoje eu trago uma reflexão para estarmos pensando sobre crenças, religião e saúde mental. Isso se completa? Isso faz sentido para você? Bom, tudo que eu trago aqui são verdades baseadas em cima de tudo aquilo que a gente tem de formação da teoria, mas com grande conhecimento e expertise da prática, fazendo assim os diferenciais para que eu possa estar vindo conversar com vocês a partir de tudo aquilo que dentro dessa minha carreira profissional, atuando e percebendo, analisando, estudando toda essa evolução que é em cada fase, em cada década, a gente vê mudança muito significativa na parte espiritual. Sim. Aqui, esse episódio não se trata de religião X, Y, Z, nada disso. Nós vamos estar falando de crenças para podermos entender como isso pode estar impactando positivamente ou negativamente na saúde mental do sujeito, dos fiéis, né? Mas, enfim, toda religião vivida, ela realmente precisa ser entendida. E quando essa religião vivida é em excesso ou de uma forma rígida, naturalmente vai trazer sofrimento para o sujeito. Tenho N casos para trazer aqui, que na realidade eu nem entro no mérito quando meus pacientes trazem o que causou de sofrimento, nem entro no mérito de tentar entender qual é o nome da religião. Não, para mim isso não importa. O que importa como profissional da saúde mental é zelar pela qualidade de vida desse sujeito, mentalmente e fisicamente. E se preciso, a gente vai mostrar o quanto que espiritualmente precisa ser revisto algumas escolhas. Já atendi casos de pacientes que chegaram para mim com um transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Que é o toque. Porque dentro de uma religião que ela costumava frequentar, que ela entrou ali na adolescência, ela se sentiu muito acolhida, valorizada, protegida. Porém, no discurso, na fala do pastor, ficou claro que se a pessoa já tivesse tido relação sexual antes do casamento, essa pessoa estava fornicando, estava fazendo uma coisa ruim, estava em pecado, não merecia algumas coisas da própria religião. No caso dessa minha paciente, ela fazia o acolhimento na entrada da porta. Quando ela ouviu essa fala dentro de um culto do pastor, ela começou a ter crises. Por quê? Porque ela era uma adolescente de 22 anos, né, 21, 22 na época, e ela começou a sofrer porque ela já tinha tido relação sexual com o namorado dela. E ela começou a desenvolver um pensamento obsessivo de fazer com que ela ficasse limpa, pura. O que ela fazia? Ela utilizava detergente de cozinha e limpava essa parte aqui interna dos braços, no punho, a parte genital íntima dela e o joelho. Quando ela chegou para mim, ela estava literalmente sem a pele. A gente pode dizer em carne viva. E muito transtornada. Tive que encaminhar para acompanhamento psiquiátrico, para entrar com medicação e poder trabalhar com ela qual é o sentido da religião na tua vida. Porque ela sentiu que estava já frágil emocionalmente e foi acolhida pela religião essa, que eu nem sei qual é, não me interessa, mas gerou nela um sofrimento pela forma como é abordado alguns assuntos, principalmente ligado à sexualidade.
e olha o dano. Ela estava com ideação suicida, ela não se sentia mais, pertencente, porque ela fazia acolhida quando ela disse que tinha aí ela conversou com o pastor e disse que já tinha tido relação sexual com o namorado dela, aí essa pastor ou as pessoas responsáveis por essa religião lá, que é essa igreja, tiraram ela da parte de acolhimento quando chegavam os outros fiéis na igreja. Certo? Então, isso é só um exemplo, entre tantos que eu vivencio. Mas o que eu quero trazer é: tudo que é em excesso e muito rígido vai adoecer no sujeito. Então, gente, o que mais traz equilíbrio espiritualmente é quando a crença alimenta conscientemente o sujeito. É quando aquilo que tu acredita, a tua fé, alimenta conscientemente, tu consegue ter clareza do bem que te faz, isso ok, encaixou, isso não, tudo bem, não é assim. Tu tem consciência, tu não fica só absorvendo sem refletir sobre o que tu está ouvindo. Então, dentro disso, né, eu acho que o que mais precisamos entender é por que a gente busca uma religião, a X, a Y, a Z. Por quê? Para nos dar sentido espiritualmente, para que a gente se sinta fortalecido, para que a gente desenvolva uma crença, uma fé em um Deus, em alguém, enfim, para que a gente possa ter algo concreto. Eu digo sempre assim que, infelizmente, muitos fiéis estão hoje vazios de si. Eles se dedicam muito à crença, à religião, ao Deus, enfim, a Jesus, aquilo que eles colocam lá espiritualmente, mas eles não olham para si. Eles não resolvem as suas questões internas. Então, eles estão cheios, transbordando de fé e crença espiritual, mas não estão se curando de suas dores emocionais. Tem diferença, a gente precisa entender. Uma pessoa em depressão, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa com transtorno, ela tem que tratar esse transtorno de forma correta, com profissionais da área da saúde mental, não só indo na igreja. Essa semana atendi um homem que ele vive muito a parte espiritual, né? Não vou citar religião, mas ele vive muito, vai 3, 4 vezes na semana. Só que ele disse: eu estou cansando porque não está me ajudando, não está me dando paz. E aí eu disse para ele: pois bem, é porque você tem um problema real na sua vida pessoal, que no caso era de casal, que tu precisa resolver. E não é indo na igreja, no culto, no centro, aonde for, que você vai resolver isso. Deus faz um milagre a partir da ação, né? Vamos pensar nessa crença, da ação do sujeito. Mas precisa ter um entendimento mais profundo sobre o que de fato está gerando esse sofrimento em mim. Não basta ir para lá orar e esperar a cura, o milagre sem ação do sujeito. Então, gente, a religião, as crenças, a fé, se não administrada, se não entendido como, de fato, isso está fazendo sentido na minha vida, por que eu procurei, não vai ter solução. Você vai estar só anulando, adiando um problema, às vezes, muito grave, muito sério, que já está, às vezes, te adoecendo, e tu tá só passando, disfarçando, para poder seguir a vida, acreditando que alguém vai resolver por você, mas não é isso que acontece. Estamos falando de comportamento humano, da ciência humana, certo? Então, mesmo na religião é preciso encontrar esse equilíbrio que vai trazer, né, para não só para o sujeito, mas para onde ele convive, para as relações dele, vai trazer a paz.
Porque na religião é preciso achar esse equilíbrio espiritual, não pode ser em excesso, não pode ser demais, não pode ser, sabe? Tem muitas religiões que infelizmente proíbem muitas coisas. Dizem o que é certo para aquele sujeito. Então, é preciso entender o que é certo de fato, mas para isso eu preciso me conhecer. Se eu me conheço bem, que eu digo para vocês com toda certeza que uma grande maioria da nossa sociedade não se conhece, só vive, vive emocionalmente, impulsivamente, só vive. Não se conhece, não para refletir, não faz uma análise, não se ajuda, não entende por que a vida está trazendo essas questões, não sabe, é o outro que está errado, é o outro que está errado, não pega para si, não muda, não transforma, não evolui. E vai para a igreja orar e pedir os milagres, as curas, as bênçãos. Não pode ser assim. Tem que ter autoconhecimento, tem que entender de si, tem que saber o que está faltando, o que precisa vir para somar, não para completar, para encaixar como se tivesse faltando uma coisa e encaixou. Não. Estou inteiro, preciso que some isso, isso, isso na minha vida. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é o que a gente deseja para tudo, inclusive espiritualmente. É uma reflexão rápida que eu trago para vocês, mas justamente porque vejo muito adoecimento em clínica a partir de uma falta de percepção real sobre as escolhas que estão sendo feitas na parte espiritual. Para onde que vocês estão caminhando? Quem está guiando vocês? Quem? Confie em vocês para isso. Se conheçam. Entre para o mundo de vocês interno, se conheçam e depois vem viver essa experiência maravilhosa espiritualmente de forma saudável. É isso que eu desejo para vocês. Era esse episódio de hoje. Compartilha, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando disso. Certo? Olha ao seu redor. E estaremos juntos aqui no próximo episódio, trazendo muitas verdades para compartilhar com vocês. Gratidão.